para a gente não passar aqui batido, o tamanho da área que o senhor precisa para desenvolver essa atividade. Só uma base, não precisa ser o exato, mas uma base. O tamanho é uma tarefa, duas tarefas que o senhor explora diretamente com a horticultura, com a produção de hortaliça. Qual o tamanho mais ou menos? Mais ou menos uma meia tarefa. Meia tarefa, né? Medir tudo aqui só dá uma meia tarefa. Uma meia tarefa. É onde o senhor Onde eu trabalha com hortaliça e que tira sua renda. Sem contar que tem frutas, né? Pés de fruta aqui dentro. E, então no caso, só meia tarefa de terra, tendo água e o esterco, né? E esse esterco, de onde é que vem esse esterco? O senhor compra, cedido pelos vizinhos, ou o senhor também tem alguns animais e o senhor já aproveita esse esterco? Me diga como é que funciona. Esse esterco eu compro fora. Eu compro para plantar, ali em cima aqui na fazenda, por lá em cima, em Veridiano. Compra então na fazenda sempre vizinho. Compro sempre na fazenda vizinha. No caso, porque mas o senhor cria algum animal aqui na sua propriedade? Bovino? Não. Não cria nada? O que eu crio aqui mesmo é um jegue e um burro, velho. Carregar umas cargas velhas. Mas no caso o senhor não cria porque não teve aquela opção, não tem a vocação, ou mesmo porque a sua propriedade é limitada e não tem como o senhor trabalhar, desenvolver essa atividade? É porque a propriedade mesmo é pequena. É pequena, né? Pequena, aqui só é 42 tarefas. 42 tarefas. 42 tarefas. Certo. No caso aqui, são quantas pessoas aqui na sua família? O senhor tem sua esposa, tem filho? Quantas pessoas? Tenho a esposa, tenho 3 filhos. 3 filhos. Aí lá em cima tem uns irmãos que moram lá. Certo. Mas no caso essa área aí é só sua, é a área da família? A família, tipo irmão seu, é área de herdeiro, como é? Aqui ou é herdeiro. toda sua? Aqui é de herdeiro. Ah, entendi. É 40 tarefas, mas são mais herdeiros. Os donos mesmo é 3 herdeiros. 3 herdeiros com suas famílias, né? Mulher, família. filho e tal. Certo. Quando eu lhe levo para essa questão desse discurso, é porque é o seguinte, que a gente sabe da importância da gente estar trabalhando com a diversificação de produção, ou seja, uma integrada à outra. Porque se o senhor tivesse condições de desenvolver uma atividade aqui voltada para a área de animal, né? Que desses animais, o bovino, né? O ovino, a ovelha, né? O caprino, que a gente sabe que o adubo dele, a própria ave também, que o adubo dele é muito importante, o esterco, né? É muito importante para essa questão da adubação aqui, né? Dos seus canteiros, né? Para o senhor dar continuidade a essa atividade sua e do mesmo tempo, né? Já economizar, porque ao invés de o senhor estar comprando o esterco lá fora, o senhor já estaria produzindo o esterco na sua própria propriedade. Então, por isso que quando eu lhe fiz essas perguntas, né? E a gente traz aqui para uma reflexão. O que o senhor puder criar, se o senhor puder criar aqui alguns animais, até mesmo as aves, né? Galinha, que o senhor já pense, né? Na questão, esses animais aqui podem contribuir na questão da minha geração de emprego e renda para mim, claro, se der para agregar, né? Porque se o senhor tiver tempo, né? Suficiente junto com sua família para desenvolver essas atividades. Eu sei, o seu foco é esse. Se sobrar tempo para o senhor ter uma atividade animal, né, que venha dar esse resultado, né, do esterco vindo para sua propriedade, o senhor, como eu falei, o senhor já evita de estar gastando dinheiro, entendeu? Você entendeu? Porque o senhor sabe que o esterco é essencial para a sua produção. É a base do adubo, não é isso? Pronto, então essa questão mesmo da importância de estar agregando, entendeu? As atividades, ou seja, trabalhando com aquela questão do consórcio, né? Das atividades. Uma com finalidade ligada à outra, entendeu? Se o senhor produz, exemplo, a galinha, né? A ave lá na sua casa, próximo da sua casa, a carne, o ovo vai servir para a sua alimentação, o senhor vai vender o excedente, não é isso? E o esterco, né? Gerado lá, já vai vir para aqui para ser processado, usado aqui na horta e aqui gerar o pé de coentro, o pé de alface, né? O pé de cebolinha e que o senhor mais tarde vai se alimentar e também vender o excedente. Entendeu? Então, essa questão da gente pensar quais atividades, né, a gente pode estar desenvolvendo na nossa propriedade, mas que essas atividades estejam interligadas. Você entendeu? Então, por isso que é importante a gente fazer essa colocação, tanto para o senhor
refletir um pouco, né? E pensar no que o senhor pode estar desenvolvendo aqui, além do principal, que é essa daqui, e também para essas outras pessoas também, entendeu? Que futuramente vão nos assistir. Entendeu? Esses animais que você fala não criam negócio de gado, essas coisas, que a terra é pequena. Terra pequena, certo. Terra pequena não dá você continuar com essas coisas. Então é por isso que eu não crio. Certo. E que coisa que cria em casa são umas galinhas lá e pronto. Aves, né? É isso. Só cria as aves. Mas usa. Qualquer lugarzinho lá dá para criar elas. E esses negócios de gado, essas coisas não dá para criar. Principalmente porque é terra de herdeiro e aí É. tem que, né? De qualquer forma, é isso. É um problema, né? Que a gente tem. Todo agricultor familiar tem. Isso. Que às vezes o pessoal diz que é o pequeno. Não existe pequeno, né? São pessoas limitadas de várias coisas, né? Limitadas principalmente de terra, né? Como o senhor mesmo trouxe. O senhor tem vontade. Até tinha vontade de criar alguns tipos de animais, mas é limitado, então o senhor tem que voltar diretamente, né, para uma atividade que dá para o senhor desenvolver, né, e que traga sustento. Então, levando um pouco, né, nessa linha de pensamento da questão do limitado, né, que muitos agricultores, a gente conhece a realidade, tem gente que tem apenas uma tarefa de terra. Outros têm esse tamanho dessa área que o senhor está explorando aqui, né? Meia tarefa, né? Entendeu? Então, quando se trata na questão da segurança alimentar e nutricional, é daquela questão, a gente tem que, como eu já falei anterior, né? A gente tem que explorar de acordo com a nossa necessidade, a nossa realidade. Então, Adriano, como é que você me garante que eu, com meia tarefa de terra, vou conseguir gerar emprego e renda para mim e minha família? É como eu falei, o foco não é diretamente isso. Por quê? Se você é limitado, você tem que trabalhar de acordo, como eu já falei, de acordo com a sua realidade. Aí, se você tem meia tarefa de terra e você tem água, ou você tem uma cisterna, né? Ou você tem alguma fonte ou meio de armazenar essa água, você pode estar trabalhando, né, com a produção que é simples, né, e dá para você trabalhar, que é a questão de que para a alimentação da família, se você analisar aqui, né, você pode trabalhar, produzir o seu alface, não é isso? Pode produzir o coentro, né, isso se tratando da questão da sua alimentação. Pode produzir a cebolinha, não é isso? Em apenas, pessoal, ó, só vocês analisarem aqui, ó, isso aqui, não estou com a fita métrica aqui, mas se você analisar daqui para aqui, é cerca de 1 metro. 1 metro de comprimento e aqui mais ou menos 70 centímetros de largura, né? Olha isso aqui, não temos nem 1 metro quadrado. E analisando isso aqui, ó, são quantos pés de alface a gente tem nessa área, né? 8 pés de alface, né? Então, se você utiliza uma área dessa cada semana, né? Viu, seu Tivaldo? Cada semana, se o senhor pega, faz um canteiro desse, faz um transplante de alface desse, né? Toda semana você vai ter o quê? 8 pés de alface. É ou não é? Se toda semana o senhor tem essa experiência, que o senhor produz, né? Já comercializa hoje, e o senhor sabe que toda semana o senhor faz isso aqui, não é isso? Não faz, faz um plantio de alguma coisa para toda semana. Toda semana você tem que fazer um plantio de coentro, o transplante do alface, para toda semana também você está colhendo, né? Toda semana tem que plantar. Pronto, então, para não perder o raciocínio, né? Nessa questão da produção do alimento, né, da família, a gente não vai explorar, não vai precisar de muita área, a gente vai explorar de acordo com o que a gente tem. Então, vamos trabalhar com 1 metro quadrado, né? 1 metro quadrado, 1 por 1, pronto. Eu vou produzir 8 pés de alface. Faço mais um canteirozinho pequeno de 1 metro quadrado. Eu vou trabalhar, vou plantar o que ali? Vou plantar minha cebolinha e meu coentro, né? Ou seja, ali eu já estou garantindo, né, os produtos essenciais que a gente usa no dia a dia, né, para se alimentar. Então, pessoal, é dessa forma. A gente não precisa fazer um canteiro grande, ou ter 10 tarefas de terra, ou ter 5 tarefas de terra. Não é que a gente não tem que ter, tem sim. Agora a gente tem que trabalhar, né, de acordo com a nossa realidade. Então, se tratando da questão da alimentação, a gente tem como produzir, né, o básico, né, dos nossos alimentos no nosso próprio quintal. Claro, isso é se pensando na questão de
limitação de água e também de terra, né? Porque aqui a gente não vai gastar tanta água, né? E a gente vai garantir esses produtos básicos para a nossa alimentação. Pronto, pessoal, aqui ó, a gente vai mostrar aqui, né, de uma forma prática, né, como é que ele segue esse planejamento para a produção, né, semanal da questão das hortaliças para o consumo da família e também se pensando na comercialização lá na barraca, né, para toda semana ele ter os produtos para comercializar. Então, se vocês analisarem aqui, né, está um pouco distante, mas dá para ver o canteiro pronto e limpo, né? Etevaldo, como foi que o senhor fez aqui essa questão do planejamento? Esse daqui o senhor plantou que dia? Esse aqui para ter segunda-feira, está com 8 dias. Segunda-feira. Ele já está com 8 dias nascendo. Aqui já está nascendo, né? Pronto. Então, no caso, seguindo aquele planejamento, como é que faz? Toda semana o senhor faz o quê? Um canteiro e semeia um canteiro de coentro, não é isso? Também um canteiro de coentro. Tem que semear um dia plantar o dia fácil. Aqui já está transplantado, né? Eu acho que dá para ver daí. Já plantei hoje. Tá vendo? Já plantou hoje. Aí de hoje a hoje planta de novo. Porque sempre o senhor é seguindo isso aí, pessoal. Toda semana ele faz um plantio, porque toda semana também ele precisa de ter os produtos para colher, né? Essa questão aqui do coentro, tá vendo aí? No caso aqui, vocês estão vendo aí, eu acho, no vídeo. Esse coentro aí já é para sair quando? Para comercializar? É para comercializar sábado, né? Sábado já começa a sair tudo. Ah, muito interessante. Um canteiro desse, aqui é mais ou menos o tamanho dos canteiros que o senhor faz, é o quê? Quantos metros? Eu não me diga não. Aí assim, mais uns 5 metros, não? 5 metros, é a base, ele está até dentro dos padrões técnicos, trabalha dentro com 1 por 5, não é isso? Quantos nós de coentros mais ou menos dá para o senhor colher em um canteiro desse de 1 por 5? Vê que ele está assim, que ele não está completo de tudo aí, quando ele está completo assim eu tiro 50 molhos. 50 molhos de Ele coentro. está completo mesmo. Comercializa como? A R$2. A R$2. Então no caso, pessoal, tá vendo, né? Em um canteiro desse, de 1 por 5 metros, ele consegue fazer, no caso, comercializar, né? E arrecadar, no caso, R$100 em apenas um canteiro de coentro, né? E também o alface, no caso o alface, quanto é que o senhor, quantos pés mais ou menos, o comum que o senhor leva para a feira toda semana? O comum que eu levo é 70 pés. 70 pés. E o senhor comercializa como? A R$2 também. A R$2, no caso o senhor comercializa a R$2 o alface, não é isso? Pronto, então pessoal, é isso, né? Quando ele chegou, às vezes ele falando na questão do número, né? Aí um pouco para trás, ele falou na questão dos valores, né? Que ele chega a comercializar cerca, ou a arrecadar cerca de, lá na barraca, de R$300 a R$400, não é isso? Então, se vocês analisarem, só essa parte aqui do coentro, ele consegue comercializar 100. Ele leva 70 pés de alface, não é isso? É o comum que você leva toda semana. Então o senhor chega a comercializar 140 de alface mais 100 de coentro, então 240. E o outro entra com essa parte da rúcula, né? Da cebolinha e de outros produtos que o senhor adquire aqui na horta, né? Pronto. É isso, pessoal, tá vendo? A importância do planejamento, né? Então, se o senhor não seguir o seu planejamento, né, correto, o que é que acontece? Se o senhor não fazer esse planejamento aqui toda semana plantar, vai acontecer o quê? Falta. Vai faltar. Falta na semana e ele está pronto. Só de 15 dias adiante. E os clientes esperam ou o senhor perde eles? O que é que acontece? Espera. Eles vão pegando por lá, mas sempre quando eu chego, já está. Espera, né, no caso. Mas, de qualquer forma, o senhor se prejudica e deixa de receber o dinheiro. Porque a gente sabe, né, que geralmente, pessoal, a gente que trabalha, né, com essa questão do sistema agroecológico, né, que trabalha sem produto, né, sem produtos químicos, né, livre de agrotóxicos, a gente sabe que hoje esse mercado está um pouco crescente, né? Muitas pessoas estão criando a consciência, né, dessa questão da alimentação com produtos, né, derivados, né, desse formato de produção, desse sistema de produção, sistema agroecológico, né, que onde não envolve, né, não produz com base em agroquímicos, né? Então, muitas pessoas já estão criando essa consciência e a gente teve aqui a testemunho que eles conseguem ainda esperar e a procura, né? São clientes fiéis, que toda semana que o senhor está lá comercializando, eles vão em busca dos seus produtos, não é isso? Então, para a gente
não deixar os nossos clientes na mão e também a gente perder, né, de estar construindo a nossa renda, né? Semanal a gente tem que seguir o quê? Essa questão do planejamento. Toda semana tem que plantar uma leira ou duas. Uma leira ou duas de coentro para, e de acordo também, o seu produz de acordo à demanda dos seus clientes, não é isso? Certo. Eu quero que o senhor fale um pouco mais, apresente, né? Para uma produção de coentro desse, o que é que o senhor, um canteiro desse que o senhor fez aqui, como o senhor falou, de 1 metro por 5, mais ou menos, um canteiro desse aqui, qual é de adubo que o senhor usa? Que tipo de adubo? É esterco, bovino? Como é que o senhor faz? Pode demonstrar, ficar à vontade do jeito que o senhor faz. Esterco de gado mesmo, bovino, mas é uma carroça dessas carrinhos de mão e uma leira dessa. Carrinho de mão você usa aqui. Uma leira dessa. Isso. É muito importante quando a gente fala da questão da adubação, né? A quantidade. Né? Por quê? Isso é um pouco variável, pessoal. Porque é de acordo, viu, pessoal? É de acordo o seu solo, ou seja, seu terreno. A gente percebe aqui que seu terreno, ele é um terreno rico em matéria orgânica. Ou seja, ele não é aquele solo pobre de nutrientes, né? Então, quando o senhor traz que apenas um carrinho, né, uma carriola, aqueles carrinhos de mão, pessoal, ele já é o suficiente para ele adubar o canteiro dele aqui, é porque o solo dele é um solo que apresenta uma riqueza nessa questão da matéria orgânica, né? Então, a gente percebe aqui que o senhor, a adubação aqui é na última, né? O senhor cava o canteiro, não é isso? Demarca, cava o canteiro. E aí, o senhor incorpora esse adubo na terra toda, ou o senhor só vem com a última camada e incorpora na última camada? Eu misturo na terra toda. Na terra toda. O senhor vem e mistura ele na terra aí toda. E acerto de novo aí. Isso no caso de produção de coentro, né? Produção de coentro. Eu faço, eu boto só no lugar do pé mesmo. No lugar do pé. Ele faz menos adubo. Pronto, a gente pode fazer uma demonstraçãozinha pro pessoal, não pode? Pode. Pronto, nesse instante a gente faz. Então, para a produção do coentro, ele incorpora o adubo todo na terra. Isso na questão do solo dele aqui. E para o plantio de alface, que ele falou aqui, eu achei até interessante que ele não incorpora, ele prepara o canteiro, mas não incorpora o esterco todo no terreno. Ele apenas, o seu adubo o quê? No local que vai, no local que eu vou plantar. Que vai plantar o alface. Não é isso? Pronto, muito boa ideia. Pronto, pessoal. A gente aqui, eu vou fazer uma demonstração para vocês sobre como trabalhar, né? Como construir, no caso, esses canteiros, né? Como é que o seu Etevaldo aqui ele faz. O que é que acontece? Ó, aqui já está o canteiro pronto, né? Porque a gente sabe que a gente está falando com muitas pessoas que, a partir desses vídeos, né? Vão começar a desenvolver essas atividades, né? Então, a gente precisa apresentar, né, essas técnicas de forma bem didática, né? Então, aqui, para a gente chegar, né, no resultado desse canteiro, o que é que a gente faz? Aqui é chamado, né, o canteiro convencional, né? Por que convencional? Ele é apenas, o que é que a gente precisa para construir um canteiro desse? A gente apenas precisa a escolha do local, né? Tem que ser um local que não tenha animais, a presença de animais, galinha, né? Principalmente aves, né? Porque se a ave chegar aqui, a galinha chegar aqui, né, no nosso canteiro, ela vai bagunçar, vai dar prejuízo, vai, né, no caso, consumir o nosso produto ou até mesmo, né, desmanchar aqui, né, fiscar o nosso canteiro. Então, a gente precisa primeiro pensar na escolha do local, né, ou seja, um local isolado dos animais, e depois a gente precisa apenas de esterco, né, uma linha, né? Pode ser uma linha de pedreiro, né? Aquelas linhas que a gente usa, um arame, né? Para quê? Porque a gente vai colocar 2 piquetes, né? Medir 1 metro de largura, 2 piquetes. O comprimento é de acordo à sua disponibilidade de terra, ou então o seu querer, né? A sua opção. Ah, eu quero fazer com 5 metros, quero fazer com 3. Se eu tenho terra, né? Quero fazer com 5 metros, pode. O que você tem que se atentar é com a questão da largura. Não pode passar de 1 metro a 1,20 metro. Não pode passar de 1,20 metro. Mas a gente orienta, eu mesmo oriento que você trabalhe com 1 metro de largura, né? Então você vai colocar 2 piquetes lá, né? E 2 piquetes cá ao final, né? Onde você determinou que seria o tamanho do canteiro. O que é que acontece? Colocou os dois aqui, né? 1 metro
explicar como é que a gente faz. Vem com arame, né, com a linha para que o nosso canteiro fique, né, uniforme, ou seja, fique esquadrejado, o mais esquadrejado possível, né? Que desse padrão que ele está aqui. Pronto. O que é que acontece? A gente vem, né, precisa da ferramenta, precisa de um achadete, né? E precisa também do rastelo. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.